tarde para você que acompanha a programação da Doctum TV, agora meio-dia, mais 10 minutos, e sempre às segundas-feiras nós estamos ao vivo aqui com o painel político, discutindo os principais assuntos que interferem na vida do caratinguense. E hoje nós vamos falar sobre o plano diretor de Caratinga. Talvez a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo não saibam a real utilidade de um plano diretor. E por isso nós estamos aqui com a advogada, especialista em direito na área de urbanismo e de meio ambiente, Camila Leitão. Muito obrigado pela presença aqui. Acredito que você vai nos ajudar muito a esclarecer a real utilidade, o que muda na vida das pessoas que vivem em uma cidade a partir de um plano diretor. Com esse intuito que nós trazemos a Camila aqui, ela faz parte também de uma comissão que foi formada recentemente e que discute esse assunto. Primeiro vamos chamar imagens externas. Vamos chamar as imagens externas aqui da rua João Pinheiro e nós acompanhamos a movimentação já de algumas pessoas ali pela rua João Pinheiro, na calçada e também nas ruas. Toda a questão de urbanismo de uma cidade é influenciada através de um plano diretor. Nós estamos, como eu disse aqui, com a Camila para poder aprofundar um pouco mais esse assunto, mas claro, nós vamos ouvir a opinião de populares que passam aqui pela rua João Pinheiro também, afinal de contas, são leis e é a legislação que mexe diretamente com a vida das pessoas que vivem nos grandes centros e não é diferente aqui em Caratinga. Camila, mais uma vez, obrigado pela presença. E na sua opinião, aliás, você já havia me adiantado alguma coisa, Caratinga está avançada em seu plano diretor em um aspecto, em outro aspecto não. O da legislação especificamente está um pouco atrasado, mas o caratinguense precisa participar mais dessas discussões e se preocupar um pouco mais com o planejamento do futuro da sociedade? Sim, Ranieri, boa tarde, caros ouvintes. Eu é que agradeço o convite e para mim é um prazer, enorme falar sobre esse assunto que, como você disse, é de suma importância para a vida de todos nós. Como eu disse, Caratinga, de fato, tem uma característica peculiar de avanço nas discussões em matéria de meio ambiente e urbanismo, embora a maioria das pessoas desconheça esse avanço, mas, como eu disse, Caratinga em 1996 já havia aprovado o seu plano diretor. Acontece que um plano diretor ele não é autoexecutável, ele não é uma lei que tenha lá aquilo que é permitido e aquilo que é proibido. A gente precisa ter uma legislação complementar. Então, em especial, são 3 leis: Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras e Código de Posturas, além do Código Tributário Municipal. Essas não foram revistas de 96 para cá. Nós temos, na verdade, elas foram aprovadas em 1986. Muito bem. Nós vamos entender claramente os aspectos de um plano diretor, afinal de contas, como você disse, é complexo e exige um entendimento profundo do assunto, mas antes disso, vamos pensar no que muda na vida das pessoas a partir de um plano diretor. E é aí que eu te pergunto, quais os pontos específicos, e eu sei que são vários, mas que nós podemos destacar neste momento, de influência de um plano diretor na vida das pessoas? Nós falamos, eu adiantei a questão da mobilidade, a questão do meio ambiente, a construção civil, mas eu gostaria que você fizesse um apanhado geral da utilidade, da forma que um plano diretor é importante para o município. Bom, como a gente disse, a ocupação do espaço urbano é o que trata o plano diretor. E eu arriscaria dizer que a principal aplicação do plano diretor é no bem-estar da população. Uma cidade onde você tem um sistema viário, que o trânsito flui, onde você tem uma ocupação ordenada das construções, onde você tem a coleta regular de lixo sem maiores problemas. E isso impacta diretamente, inclusive, no orçamento do município. Sim. Porque a partir do momento que você planeja a cidade de forma que os serviços públicos, os serviços que a cidade presta, como coleta de lixo, como iluminação pública, e demais serviços, obras públicas, e você planeja a cidade pensando e prevendo o crescimento da cidade, você tem aí uma economia de recursos, você tem um estímulo, inclusive, de desenvolvimento para essa cidade,
E logo você tem uma população se sentindo, né, mais prazerosa de viver por aqui. De viver por aqui. Tá certo. Nós vamos entrar no aspecto histórico e a Camila já nos adiantou em off aqui que nós estamos bastante adiantados em alguns pontos, em outros da legislação muito atrasados. Mas antes nós vamos ouvir a opinião de populares que passam por aqui. Quem está conosco hoje é o jornalista Eris de Matias, a quem eu desejo uma boa tarde, e participando conosco com um convidado aqui na área externa do nosso estúdio, na Rua João Pinheiro. Ô Eris, muito boa tarde. Boa tarde, Ranieri. Como você falou, nós estamos aqui do lado de fora dos nossos estúdios. Lembrando que a questão do plano diretor vai começar a ser discutido na Câmara Municipal de Caratinga. O vereador Enoque Batista pediu ao Executivo que providencie, né, a revisão do plano diretor de Caratinga. Ao meu lado está o Samuel Freitas, ele que é gestor financeiro. Vou perguntar para ele, né, para saber dele se ele conhece o plano diretor, o que é o plano diretor. Samuel, boa tarde. Boa tarde. Você conhece o plano diretor? Você sabe o que é o plano diretor? Plano diretor, assim, numa leve explicação, pequena explicação, seria planejamentos, né? Resumo rápido, um planejamento que define metas, define novas fórmulas de ação ou melhorias de alguma situação. Tá certo. A gente vê que ele, então, está bem inteirado do assunto. Para você, o que hoje Caratinga precisaria discutir, melhorar, planejar melhor na cidade? Na verdade, como que diz, no trânsito, principalmente, é uma das situações que a gente precisa de melhorar, né? Caratinga é uma cidade que a cada dia vem crescendo, vem se desenvolvendo. A gente percebe que nessa situação do trânsito a gente precisa ter uma melhoria da situação de planejamento. Não foi planejada. As nossas cidades mineiras em si, as pequenas cidades, não foi planejada a situação do trânsito. Tem ruas que começam largas, depois vai estreitando. Outras situações também são faixas de pedestres em lugares impróprios, onde não deveria estar. Estacionamentos também, muitos estacionamentos em lugares que não comportam estacionamento e tem estacionamento. São várias ações que esse plano pode ser discutido para melhorias da cidade. Muito bem. Essa é a opinião do Samuel Freitas. Voltamos aos estúdios com você, Ranieri. Ô Eris, muito obrigado. E assim, por incrível que pareça, a gente acha que a população é desentendida ou que não conhece o assunto. Conhece sim, talvez o que precisa é participar mais. Como eu disse, eu quero que a Camila nos explique historicamente como está o nosso plano diretor, mas eu não posso deixar passar o gancho do Samuel ali. Camila, nós vamos ser mais técnicos e vamos entrar em pontos mais específicos, mas falando sobre a questão de mobilidade. O nosso participante ali disse das nossas ruas, que realmente são muito estreitas, mas você me dizia que as ruas mais antigas de Caratinga que são as mais largas. Por que isso acontece? Por que isso aconteceu? Sim, a gente, né, assim, eu tenho já 5 anos de especialização nessa área e há 4 anos eu me dedico a estudar especificamente a legislação de Caratinga, Ranieri. E a gente constatou que, embora a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é de 86, prevê-se um sistema viário, um escalonamento do sistema viário de 12,5, 14 e 18 metros de largura das vias. Sim. Muitos loteamentos foram feitos irregulares e quando chegou então num determinado ano, um vereador então propôs uma lei que aqueles loteamentos irregulares pudessem ser aprovados e regularizados com uma largura de via de 10 metros. Sim. Dali em diante, houve uma confusão em relação à largura da via. Então, passou-se a aprovar alguns loteamentos também, mesmo os novos, entende? Mesmo não eram aqueles mais irregulares, mas os novos passou-se a aprovar com largura de 10 metros. Essa gestão muito preocupada, portanto, desde o início dessa gestão, né, a gente tem sido muito orientada em relação a essa questão da ocupação, da ordenação do território urbano. A gente não tem mais, então, utilizado essa legislação, que é específica para regularização daquilo que estava irregular.
Muito bem, eu vou te interromper porque acho que para entendermos bem é necessário fazer um histórico do nosso plano diretor. Sim. E eu queria que você, por favor, nos posicionasse. Segundo o que você disse, nós temos uma legislação de 1986, não é isso? E o plano diretor só veio a ser discutido em 1997, se não me falha a memória, pelo que você falou. Sim, é isso mesmo? Faça para a gente, fazendo favor, um levantamento histórico de como foi tratado o nosso plano diretor. Tentar fazer isso rápido, né? Que é difícil, verdade, não é fácil. Verdade. Mas é bem isso, como você disse, né? Em 96, então, nós elaboramos o plano diretor. Então, a cidade planejou, olha, queremos ficar dessa maneira. Levantou-se áreas de risco, áreas de alagamento e elaborou-se o plano diretor. Mas como nós dizemos, né, esse plano diretor ele só tem efetividade com a legislação complementar, que não foi alterada. Vou te interromper novamente para você explicar bem isso. Então significa que nós temos, desde 1997, nós temos 96. Um plano diretor. 96? 96. Desculpa, 96 nós temos um plano diretor. Porém, não existe uma legislação que obriga o cumprimento desse plano. É isso que você está falando? É basicamente isso, né? Não fosse essa legislação complementar de 86 avançada até hoje. Okay. Né? Como eu disse, é a legislação complementar que a gente utiliza e ela define e ela atende às diretrizes do plano diretor, mesmo de 96, como aquele que foi revisado em 2006. Então, como eu disse, a gente tem essa obrigação de fazer a revisão de 10 em 10 anos. Vamos pontuar isso, então, para nós entendermos bem. A última revisão desse plano diretor aconteceu em 2007, segundo o que você disse. Foi em 2006 e a lei foi aprovada em 2007. Em 2007. De lá para cá, nós não tivemos nenhumas discussões em torno desse plano. E eu chamava a atenção para novos loteamentos, para novas construções, grandes obras como a obra da Copasa, que está acontecendo em Caratinga, e você me dizia que as obras, os loteamentos, as novas construções não são um problema, ao contrário, elas devem estar previstas neste plano. Aí eu te pergunto, pelo que você tem estudado de Caratinga, estas obras está acompanhando um plano diretor de acordo com o que ele está? Como que tem sido isso? Está positivo? Isso é negativo? Tá. Não, está positivo. A grande obra, por exemplo, da Copasa, estava, sim, prevista no plano diretor, né? Essa questão do saneamento básico, de tratar o esgoto sanitário de Caratinga, até de rever a questão da drenagem pluvial de Caratinga, isso já era previsto no plano diretor. O crescimento da cidade, ele era previsto, mas ele tem acontecido, sim, além do previsto. Posso te dizer que uma coisa que eu acredito que ninguém imaginaria é o crescimento da cidade para a região de Ipatinga, como foi o Parques do Vale. E para isso precisou de uma lei específica de ocupação e ordenamento do espaço urbano do Parques do Vale, daquela região. Perfeitamente. Exato. Você posicionou sobre, aliás, o Erisder disse agora há pouco sobre a preocupação do vereador Enoque na Câmara em levantar a discussão, mas nós observamos que uma comissão foi formada antes mesmo desse pedido ser levantado lá no Legislativo. Me diz como está o trabalho desta comissão que você está à frente, não é isso? Sim. Desde o ano passado, né, a gente tem trabalhado, foi sim instituída uma comissão que ia fazer esse levantamento dos estudos, como foi solicitado pelo vereador Enoque. Né? Aí, esse ano, nós já estamos também definindo a metodologia de trabalho, porque, como eu disse, o plano diretor, ele precisa ser participativo. Então, a comunidade vai precisar ser ouvida. E de que maneira a comunidade vai precisar ser ouvida? Então, a comissão agora está no momento de definir essa metodologia, de que maneira que nós vamos, então, abordar essa comunidade. E se vai ser com recursos próprios do município ou se haverá necessidade de contratação de empresa especializada para trabalhar em conjunto com os técnicos. Esse é o momento
dos trabalhos da comissão. Então vamos aproveitar que nós estamos nesse assunto e é uma decisão, é uma discussão, como eu disse, bastante política. Você precisa ouvir o empresariado e eu gostaria inclusive de deixar o exemplo da cidade de Juiz de Fora, onde nós gravamos recentemente um ambiente de construção sobre o assunto e a participação tanto da comunidade como do setor ligado ao assunto é muito grande. Nós estamos falando, inclusive, da participação do Sindicato dos Engenheiros, nós estamos falando da participação de professores de engenharia, do clube de engenharia e, obviamente, da comunidade. E são interesses totalmente diferentes, não é isso? Como que fica? Nós não chegamos a este ponto ainda, mas como vai ser, essa discussão vai ser abordada pela gestão, pela atual gestão? É necessário fazer reuniões nas comunidades, mas é necessário ouvir as questões técnicas também. Como vocês estão pensando isso? Sim, é essa metodologia que a gente está trabalhando, né, de maneira que a composição da sociedade civil vai atender a todos esses interesses, né? Então, a intenção é, de fato, ouvir todos os interesses. Agora, eu tenho, Ranieri, assim, um entendimento meu, pessoal, de que tanto o empresariado, quando a gente confronta esses interesses antagônicos, a gente passa a entender o conceito de sustentabilidade. Isso é sustentabilidade, aonde o desenvolvimento econômico encontra com o bem-estar ou com a proteção do meio ambiente. Né? E a gente tem tido hoje uma compreensão muito grande da classe empresarial de Caratinga, que tem entendido que ter uma cidade sustentável é bom para o seu próprio negócio. Correto. Tem-se a ideia de sustentabilidade privilegiando única e exclusivamente o meio ambiente. Mas a sustentabilidade é justamente o equilíbrio. Exato. Nós vamos fazer um intervalo curto, a Camila vai continuar conosco aqui. É um assunto, como dissemos, que estamos abordando apenas inicialmente. O assunto é amplo e nós vamos trazer novamente discussão, inclusive já estamos pautados com um programa Ambiente e Construção para tratar do assunto com visibilidade estadual, um programa que vai para todo o estado de Minas Gerais através da Bandeirantes, e o assunto é mesmo, a intenção é trazer a discussão do assunto cada vez mais ao interesse da comunidade. Nós vamos fazer um intervalo breve, agora meio-dia e 27, nós estamos ao vivo aqui pela Docton TV e você acompanhando mais um painel político, hoje tratando do futuro, do desenvolvimento de Caratinga, tratando do plano diretor da nossa cidade. Nós estaremos de volta bem rápido e eu aguardo a sua companhia.